Olá pessoal, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você a perspectiva espiritual esotérica para a construção do nosso voto nesse ano de eleições. Nesse vídeo a gente está celebrando a entrada do Sol na constelação de Áries e, portanto, o início de um novo ano, o início do novo giro zodiacal. Giro zodiacal esse regido por Mercúrio, que é o deus da comunicação. Uma comunicação que não se preocupa em ser uma comunicação verdadeira ou falsa. Como um deus do Olimpo, ele é amoral, ele está acima desse nosso julgamento do que é bom, é ruim, falso ou verdadeiro. Então, como que isso pode nos ajudar, nos orientar a construir o nosso voto, é o assunto do vídeo de hoje. Então, espera a vinheta e vamos conversar sobre isso. Não esqueça de comentar para eu saber como é que essa perspectiva está chegando aí em você. E hoje o Sol está entrando no signo de Áries, então a qualidade da energia solar que está chegando para nós é a qualidade da energia ariana. Ariana é energia ígnea, fogo. A gente vai ficar assim, tendendo a querer pegar aqueles projetos que estavam parados, guardados na gaveta há um tempão. A gente vai lembrar deles, vai ter igual, vamos embora botar aquele projeto no ar, né? Aproveitando que o Sol está nascendo em Áries, porém, conforme a imagem que eu trouxe carinhosamente para vocês, ainda estamos sob a lunação de Peixes, ou seja, as águas oceânicas de Peixes ainda estão conosco, trazendo muita emoção, muita inspiração e também trazendo a lembrança de que para que novos ciclos se iniciem, é preciso que a gente feche ciclos anteriores. Momento muito bom, muito propício para fazer a oração de liberação das energias negativas dos antepassados. Por isso eu abri a público esse vídeo, que eu estou deixando o card aqui em cima, que é o vídeo do ritual de iniciação. Então, esse ritual, esse vídeo, você assiste só no primeiro dia, e a partir daí é só repetir a oração de liberação das energias negativas dos antepassados durante 21 dias. Então, se você ainda tem alguma pendência aí, está na hora de tomar aquela decisão final, né? E encerrar o assunto para poder abrir espaços para que a luz desse fogo de Áries, que gosta de agir, que é impulsivo, que é ousado, tenha espaço para brilhar através de você. E hoje é também o equinócio de outono. Mas o que é equinócio? Equinócio é quando o Sol atinge bem ali na linha do Equador. Os raios de Sol estão chegando bem ali na linha do Equador. E a partir daí, por ser para nós, hemisfério sul, o equinócio de outono, os dias vão começar a ficar um pouquinho mais curtos e as noites um pouco mais longas. E por isso esfria um pouquinho aqui no hemisfério sul e as folhas das árvores começam a cair para se prepararem para o inverno. Então, vamos aproveitar esse momento. Hoje, 20 de março, o Sol está entrando em Áries e também estamos começando um novo giro zodiacal. Então, gente, para o tempo natural da Terra, essa história de Réveillon, dia 31 de dezembro, início de janeiro, foi uma grande mentira que contaram para gente, sabe? Primeiro que, repara, dezembro, 10, dezembro, 9, novembro, outubro, 8, né? E, no entanto, outubro é o mês 10, novembro é o mês 11, dezembro é o mês 12, então tá tudo errado. E tá tudo errado, tá tudo misturado, que é para a mente da gente ficar desse jeito que ela tá hoje.
sabe? Completamente desorientada. Ao invés de estar celebrando a vida, celebrando o nosso planeta, celebrando a nossa sobrevivência nesse planeta, celebrando essa mudança de era, o que que alguns humanos fazem? Guerra, né? E hoje, este ano, esse novo giro zodiacal, ele vai comportar uma eleição presidencial. Eu estou super curiosa para ver como é que a gente vai aproveitar, principalmente nós brasileiros, sabe? A gente já viveu de um tudo nessa política, né? Vamos combinar que a gente já teve momentos assim de fé cega e de traição mais à luz do dia, né? A gente já teve tempos de prosperidade, né? Tempos em que todos nós podíamos ir à Disney. Esses tempos foram rechaçados, isso foi considerado um absurdo por uma parte da nossa sociedade. E aí a gente já teve de tudo a gente já viveu. E eu estou muito curiosa para saber se finalmente nós brasileiros vamos assim ouvir a nossa alma, né? Nossa alma, que é essa alma do jeitinho, né? Do bom humor, né? Nesse ano regido por Mercúrio. Mercúrio pode ser aquele cara do 171, sabe? Aquele cara que conta aquela conto do vigário, né? Mercúrio tem essa habilidade da comunicação. E como a gente se refere a Mercúrio como Deus Mercúrio, a gente também sabe que ele, como Deus do Olimpo, ele não tem moral, ele não é imoral, ele é amoral. Ele não está aqui nessa regrinha do que é certo e o que é errado. O papo dele é comunicação. Então, Mercúrio rege a comunicação, seja ela fake ou não. E aí eu fico pensando, como é que será que nós brasileiros iremos nos orientar nessas eleições? Será que a gente vai decidir o nosso voto pelas notícias que a gente lê, pelas manchetes, né? Será que a gente vai acreditar num novo salvador da pátria, desse cara que aparece de última hora, com todas as qualidades, ou melhor, com todo o discurso que a gente quer ouvir, para a gente achar que finalmente chegou um salvador da pátria? Será que a gente vai ficar naquela polaridade de novo, né? Ah, eu vou votar num cara para não votar no outro, porque o outro é péssimo. E vice-versa, né? Ah, Cláudia, então como é que você acha que a gente deveria votar nessas eleições? Eu acho que você deveria votar com o seu coração. Eu acho que você deveria votar com a sua experiência, né? Nós, brasileiros, meu filho, por exemplo, ele não viveu a inflação. Então, quando o povo começou a ficar com medo, né, daquela inflação, que as maquininhas de mudança de preço, a gente ficava correndo na frente, a gente ia no supermercado e ficava correndo na frente do cara com a maquininha do preço para poder pegar o preço antes do carinha da maquininha do preço aumentar. É verdade. O café tinha um preço de manhã e outro preço à tarde. Nosso salário era assim em torno de 150 mil cruzeiros e não dava para comprar nada, né, no supermercado. E meu filho, que hoje tem 30 anos, um deles, o mais velho, não viveu isso. Então, quando começou essa loucura desse governo, desse desmando, dessa economia indo por água abaixo, ele falou: tem muito medo, com muita gente com medo da inflação, uma galera que viveu uma inflação que ele não viveu. Então você me pergunta como votar? Vota com a sua experiência de vida, né? Vota com o seu coração. Como estava a sua vida nos anos dos diferentes governos que nós tivemos? E aí, né? Se em 2005, 2006, como é que estava a sua vida? Como é que estava a economia do país? Né? Como é que estavam os seus empreendimentos? Como é que estava o seu salário? Como é que estava o seu emprego? Vota com a sua experiência e vota com a alegria do seu coração em cada momento de vida. E esquece nomes, esquece partidos, sabe? Usa a tua intuição e, principalmente, não caia no conto do vigário, né? Então,
Estamos iniciando esse ano, vamos ficar espertos, porque o ano de Mercúrio está todo mundo falando de um tudo, como o mundo está muito polarizado, tem gente apaixonado por um lado e gente apaixonado pelo outro lado, pela outra ponta, né? Gente aqui que faz uma pesquisa profunda para colocar e trazer a verdade, né? Muita gente trazendo essa consciência aquariana, falando de um novo mundo, trazendo uma nova perspectiva de vida, e muita gente também se esmerando em pregar mentiras e fake news, e tem gente até fazendo guerra, né, em 2022. Então, vamos fechar um pouquinho, né, os ouvidos, né, para ir para fora e ouvir um pouco mais o nosso coração, ouvir um pouco mais a nossa experiência, né? Ouvir um pouco mais toda a nossa sabedoria, sabedoria essa que a gente está em contato agora, né, com um véu bem tênue entre nós e todos os nossos antepassados e todos os nossos ancestrais. Uma das características dessa mudança de era é justamente isso, né? A gente está com um véu muito fino entre a nossa consciência tridimensional e a nossa consciência quadridimensional, que é a consciência do tempo, né? Que a dimensão do tempo do aqui e agora, né? A dimensão da eternidade do aqui e agora e do presente momento. Então, é assim, é a gente começar a sacar que tudo que foi vivido pela minha mãe, pela minha avó, pela minha bisa, pela minha trisa, e pelo meu pai, pelo meu avô, pelo meu bispo, tudo que foi vivido por todos aqueles que vieram antes de mim, estão presentes em mim como bagagem de valores, como bagagem de temperamento, como bagagem sociocultural, né? Nós, brasileiros, a maioria de nós somos descendentes de outras nacionalidades, né? E isso está com a gente. Então já estão aqui. A gente só precisa parar um pouquinho e se ouvir e se sentir, sabe? Eu tenho certeza absoluta que se nós brasileiros meditarmos, desenvolvermos um pouquinho o hábito da meditação, sem ser aquele desejo da meditação tibetana, né, do monge que fica ali horas, entra no silêncio profundo, mas aquela meditação básica, sabe? De parar um pouquinho, fazer um pouquinho de silêncio ou ouvir um pouco os seus pensamentos, observar os seus pensamentos. Observar os seus pensamentos. Eu tem uma lista aqui do Aprender a Meditar, que tem uma série de exercícios bem curtinhos para você começar a treinar isso, a treinar observar os seus pensamentos. Meditar não é parar de pensar, né? É entrar numa outra dimensão da nossa consciência. Então, enquanto a gente está nessa consciência aqui 3D, a gente não vai parar de pensar, mas a gente pode observar o que nós pensamos. E isso já é um ganho extraordinário, sabe? Para ajudar a gente a tomar decisões. Que se não são as decisões mais corretas, se não são as decisões mais perfeitas, são as decisões mais ajustadas, mais sábias para a nossa vida, sabe? Mais, uma decisão mais leal a nós mesmos. Então, para um pouquinho, né? Exercita aqui alguma meditação, exercita meditações de outros canais, né? Mas aquela meditação que faz você exercitar, observar o seu pensamento. Porque senão vai ser só um descanso, né? Um descanso mais profundo, né? Então, observa seu pensamento, desenvolve esse olhar observador, que isso vai fazer muito bem a você. E na medida que faz muito bem a você, fará com certeza muito bem a todos à sua volta. Então, bora lá, meditar, prestar atenção em si, aproveitar esse fogo do entusiasmo de Áries que começa a nascer dentro de nós, né? Meditar com a gente. Deixa eu lembrar você que se você quiser participar das meditações ao vivo, agora se inscreve no nosso grupo do WhatsApp, porque nossas meditações agora serão gravadas, principalmente as meditações de cada lua cheia desse ano zodiacal que se inicia. Esse ano, em cada lua cheia, as meditações aqui do canal vão estar sendo
desenvolvidas e realizadas com a clara intenção de acionar os 12 níveis de consciência que as informações que o Sol traz para a gente, enquanto ele passa por cada constelação zodiacal, são capazes de ser absorvidas por nós e despertar no nosso DNA aquele código relativo àquela consciência que aquela constelação pela qual o Sol está passando, pela qual o nosso sistema solar está navegando, né, traz para a gente. Então serão despertas as 12 bandas do nosso DNA naquilo que nós formos capazes de suportar. Né? Cada um de nós tem os nossos códigos hereditários gravados no nosso DNA. Então, se a gente conscientemente se colocar aberto à informação que o Sol vai trazer para a gente vai ressonar, isso vai despertar o que nós temos de melhor na nossa memória mais essencial, né? Na memória do nosso ser, como o ser planetário que nós somos. Então, é esse recado que eu queria dar para vocês. Feliz novo giro zodiacal. Aos arianos, o meu mais profundo abraço e cumprimento. Vamos sim sermos ousados, sermos pioneiros naquilo que a gente quiser ser e sabendo sempre que a gente tem que regular essa energia para também a gente não se queimar nela, né? O que seria se queimar nela? É ser impulsivo demais, né? Ser apaixonado para além da conta, tá bom? Então, era isso que eu queria deixar aqui de recado para vocês. Um bom início de outono, um bom início de ano zodiacal e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você. We're fighting in the streets with our children at our feet.